Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho e nós vamos conversar aqui na parte de Direito do Trabalho. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um tema que é muito comum de cair em concurso público. Vamos conversar hoje sobre cargo de confiança, função de confiança, porque essa é a reta final, ainda estamos naquela fase de estudos, vamos aproveitar esse momento que teve o adiamento dessa prova. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, caso você não seja inscrito aqui no canal, para que você sempre tenha essa oportunidade de conhecer e receber esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, com o seu sobrinho, com a sua prima, para que todos eles também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer direito do trabalho. Até porque, pessoal, talvez essa aula de hoje seja uma aula, seja um conteúdo que pode cair na prova e pode ajudar o seu colega, seu amigo, a sua amiga. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos conversar sobre cargo de confiança ou função de confiança. O que é o cargo de confiança? É aquele cargo, aquela função que, além da fidúcia, além da confiança natural inerente a qualquer contrato de trabalho, esse empregado ou empregada que exerce a função de confiança e cargo de confiança, ela goza de uma confiança maior do empregado, do empregador. O empregador delega alguns poderes de alta responsabilidade, de alta função, para que seja exercido por esse empregado ou empregada de cargo, o que exerce essa função de confiança. Esses empregados que exercem a função de confiança, eles detêm algumas responsabilidades nessa atividade, pela sua confiança. E graças a essa confiança dada pelo empregador, eles têm poderes maior de mando, poderes maior de comando, com base, logicamente, na sua hierarquia. Logicamente, o gerente tem um tipo de confiança, tem um tipo de atribuições, o diretor tem outro tipo, o coordenador tem outro tipo, e conforme ele vai subindo na hierarquia da empresa, do empregador, ele vai ganhando maiores poderes. Geralmente, a empregada ou o empregado que exerce a função de confiança, o cargo de confiança, ele tem poderes para admitir, poderes para demitir, poderes para dar alguma advertência, alguma suspensão. Alguns empregados que exercem a função de confiança podem muitas vezes criar escalas de revezamento, escala de férias, escala de folga. Eles são ali os representantes do empregador. Por isso que eu disse para você que o empregador delegou alguns poderes para ele, para que ele exerça ali no seu setor, seja como coordenador, superintendente, gerente ou diretor. Além disso, pessoal, olha o que nós precisamos entender. A partir do momento que esse empregado de confiança ele sobe na hierarquia da empresa, naturalmente a sua remuneração vai aumentar, automaticamente a sua gratificação de função em virtude do aumento do seu salário, ele também irá aumentar.
Por outro lado, a cada subida de hierarquia, ele vai perdendo alguns direitos, alguns benesses. Quanto mais o empregado ele sobe na hierarquia da empresa, menos ele terá direitos. Por quê? Porque ele vai se tornando como se fosse a própria empresa. É mais ou menos essa é a linha de raciocínio que você precisa chegar. Por exemplo, no cargo de confiança, seja ele qual for, seja do coordenador, do superintendente, do supervisor, do gerente, ou até mesmo de um diretor, ele não terá direito a horas extras. O gerente, o coordenador, ele não tem direito às horas extras. É por isso que ele recebe gratificação de função. É por isso que ele tem outros benefícios. Ele também, se ele precisar não almoçar, não tirar o seu intervalo de 1 hora do intervalo intrajornada, previsto no artigo 71 da CLT, é o mesmo raciocínio das horas extraordinárias. Se ele precisar chegar mais cedo ou sair mais tarde, ele não vai ter direito à percepção de horas extras. O mesmo raciocínio se aplica ao intervalo intrajornada. Se naquele dia específico, ou alguns dias específicos, essa que é a grande verdade, ele não conseguir tirar 1 hora de intervalo, ele não vai receber aquela hora extra do intervalo do almoço, não. Por quê? Porque ele é superintendente, ele é coordenador, ele é gerente. Ele recebe os benefícios financeiros, ele recebe aquela gratificação de função por isso mesmo. Isso que precisa ficar claro. E você está fazendo um concurso público, mas de repente você é um advogado. Eu vi muito na Justiça do Trabalho, advogados e advogadas entrando com reclamação trabalhista, pedindo a gratificação. Por um lado falava que ele tinha gratificação de função, ele deveria ter gratificação de função, porque ele exercia atividade de comando, de cargo de confiança. Num outro momento ele também pedia horas extraordinárias. Eu já vi juiz falar assim: doutor, você quer o melhor dos mundos? Ou você pede hora extra, ou você pede gratificação pelo cargo de confiança. Você vai querer os dois? Você vai querer que eu dê os dois para você? Os dois são incompatíveis. E muitas vezes, pessoal, é esse o raciocínio que o jovem advogado, que a jovem advogada não tem. Ou uma coisa ou outra. Ou então você vai ter que elaborar muito bem o seu raciocínio para tentar convencer o juiz nesse sentido. Então, pessoal, perceba que quanto maior a hierarquia desse empregado, que ele vai se tornando ali o empregador, ele vai diminuindo as suas benesses legais. Além disso, outra informação que precisamos estar atentos nessa linha de raciocínio é o seguinte: eu acabei de falar para vocês que o exercente da função de confiança, do cargo de confiança, ele recebe mais por isso. Ele vai diminuindo os seus benefícios ali naturais de qualquer contrato de trabalho, não foi? Então, vamos dar uma olhada aqui no artigo 469 da CLT. A partir do artigo 468, são aqueles artigos que falam da inalterabilidade do contrato de trabalho. Em regra, o contrato de trabalho não poderá ser alterado. E quando ele for alterado, tem que ser por mútuo acordo e que não traga prejuízos ao empregado. Até porque no direito do trabalho existem direitos indisponíveis, até pela condição hipossuficiente do empregado, que muitas vezes o empregador tem maior poder
e às vezes pode ser que ele passe por cima de alguns direitos, crie algumas determinações e o empregado se veja obrigado a aceitar. Então, por isso tem que ter numa alteração do contrato de trabalho, tem que ter esses dois requisitos: mútuo consentimento e que não haja prejuízos ao empregado. Mas estamos aqui falando de cargo de confiança. E é esse o parágrafo 1º do artigo 469 que nós temos que conversar aqui. Nesse artigo, ele fala que é proibida a alteração da localidade do contrato de trabalho. Só que o parágrafo 1º ele fala o seguinte: quando conversarmos sobre aqueles empregados que exercem cargo de confiança, não se aplica essa proibição, essa vedação da alteração da localidade. Ou seja, o empregado que está atuando em função de confiança, cargo de confiança, ele poderá ter a sua localidade de trabalho alterada, sim. E muita atenção, tá, pessoal? Até o pessoal que não tem cargo de confiança, em alguns momentos, poderá sim ter alteração da localidade. Mas aí é um detalhe um pouco mais específico. Quando eu digo que qualquer empregado poderá ser alterada a sua localidade, eu estou dizendo, num primeiro momento, aquele empregado que trabalha, por exemplo, em Caxias, ele pode ir para Nova Iguaçu. Se ele trabalha em Osasco, ele pode ir para São Paulo, pode ir para outra cidade do ABC. Ou seja, aquelas alterações que não alteram necessariamente a residência do empregado. Pode até criar um pouco mais de embaraço ou de problema, porque aumentou de repente a localidade, tudo bem. Mas, como o empregado ele tem o poder diretivo, é ele que comanda. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Se eu trabalho numa empresa que uma filial é no centro e eles me mandam para uma filial de Jacarepaguá, que no meu caso específico vai alterar de 25 minutos da minha casa para uma filial no centro para 1h30, não se surpreenda se o juiz não penalizar a empresa. Até porque a empresa tem o poder diretivo e ela que vai se organizar. Nesses casos, o juiz só vai condenar a empresa se ele perceber alguma espécie de má-fé, alguma coerção, alguma atitude abusiva, que provavelmente deverá ser comprovada através, geralmente, de testemunha ou outro tipo de prova. Agora, quando nós conversamos aqui no parágrafo 1º do artigo 469, é literalmente alteração de residência. Eu sou um gerente de uma empresa e a empresa, pela sua organização e pelo seu poder diretivo, ou até pela necessidade, se nós fecharmos a sede aqui, por exemplo, a empresa vai falar: olha só, Gustavo, você que é gerente aí, você vai sair daí do Rio de Janeiro e vai lá para São Paulo. Eu falei para vocês que o empregado comum, isso não pode acontecer. A alteração é de bairro, de um bairro para o outro, tudo bem. Depende da situação do empregado comum, até de município, porque nós sabemos que tem municípios muito próximos da região metropolitana. Quando é um município distante, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, o cara é de uma filial aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Mandam esse empregado ou essa empregada lá para Resende, mais de 2 horas, aí provavelmente o juiz ele vai condenar a empresa. Mas se não for por isso, não acontece. Agora, aqui esse parágrafo 1º do 469, ele está dizendo o seguinte: você é gerente, você é diretor, você é coordenador, você exerce cargo de confiança. Se você está aqui no Rio e eu tiver que te mandar para Salvador,
eu vou te mandar, porque você exerce cargo de confiança e o artigo 469, parágrafo 1º, é exceção à regra da inalterabilidade da localidade, inalterabilidade do contrato de trabalho. Você exerce a função de confiança, você recebe uma remuneração maior por isso, e se eu tiver que mandar você para Porto Alegre ou para Belo Horizonte, eu vou ter que te mandar. Sinto muito, mas eu vou ter que te mandar. É isso que o parágrafo 1º do 469 está dizendo. Se você perceber, minha amiga e meu amigo, nós estamos conversando aqui sobre cargo de confiança, empregados que detêm uma parcela de fidúcia, detêm ali uma parcela de confiança oferecida pela empresa para ele. Muitos atos ali podem gerar grandes consequências para a empresa. E é lógico que essa hierarquia de gravidade dos atos será, logicamente, conforme o grau de hierarquia do empregado. Com certeza, algum erro de um coordenador não vai afetar tanto como um erro de um diretor. Mas fato é que todos aqueles empregados ou empregadas que exercem cargo de confiança, dependendo do seu ato, podem gerar maiores ou menores consequências. Aí eu te pergunto, se o empregador não confia mais no empregado, ele é obrigado a manter esse empregado no cargo de confiança? Olha só o nome, cargo de confiança. Se eu não confio mais nessa empregada, se eu não confio mais nesse empregado, eu não sou obrigado a permanecê-lo no cargo de confiança. E é isso do que trata o artigo 468, parágrafo 1º. Ele está dizendo, pode reverter sim aquele empregado que exerce cargo de confiança ao cargo anteriormente ocupado. Não é que ele exerça aquele, não é que ele não tenha mais aquela confiança que eu sou obrigado a demitir. Eu posso permanecer com ele ali, só que eu não quero que ele exerça mais um cargo de confiança. Não existe estabilidade do cargo de confiança. E é isso que fala o parágrafo 1º do 468 da CLT. Agora, tem outro ponto. Nós acabamos de conversar aqui que a empregada ou o empregado exercente da função de confiança, eles recebem uma gratificação de função. E agora, se você reverteu essa empregada, se você reverteu esse empregado ao cargo anteriormente ocupado, permanece a gratificação, ela fará jus a essa gratificação, ele fará jus a essa gratificação ainda, agora que ele está trabalhando no outro, voltou para aquele cargo anterior. É isso que gera muita controvérsia na Justiça do Trabalho. E por já ter gerado muita controvérsia e muitos recursos de revista lá para o TST já se pronunciou através do verbete sumular 372. E olha o que essa súmula ela fala. Ele diz assim, ó, para aqueles empregados que exercem a partir de 10 anos ou mais o cargo de confiança, percebendo essa gratificação de função, por mais que ele volte ou por mais que ela volte ao cargo anteriormente ocupado, ela fará jus, ele fará jus à percepção, à manutenção da gratificação de função, com base no princípio da estabilidade financeira. Durante 10 anos ou mais, ela sempre contou com aquele valor. Já se incorporou ali na remuneração dessa empregada. E mesmo que ele retorne, ou mesmo que ela retorne ao cargo que não era o cargo de confiança,
o item 1 do 372 está falando, ó, 10 anos ou mais vai permanecer a gratificação de função. E o item 2 encerra aqui dizendo aqui, ó, se mantiver a função do cargo de confiança, será mantida a gratificação de função. Ele já garantiu a seguinte informação, porque também isso já deve ter acontecido. A funcionária ou funcionário permaneceram no cargo de confiança e por algum motivo a empresa foi lá e suprimiu a gratificação de função. Não, isso não existe. Se ele está no cargo de confiança, ele tem que receber a gratificação de função. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço também que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.